Fala, gente! Sejam bem-vindos ao nosso Focus 23 Coragem, o nosso podcast da superação, o nosso podcast da coragem, onde nós trazemos sempre convidados aqui com criatividade, com respeito, determinação e superação. Hoje eu tenho um episódio diferente para vocês. Eu gostei tanto da minha última convidada que eu fiz igual algumas músicas sertanejas fazem, né? Você pega o laço, pá, vai lá, laça e traz. Comigo aqui de co-host, a Sandra, que é a convidada do nosso último episódio. Já já vou passar a palavra para ela. O nosso Focus 23, que sempre tem ali na nossa mesa técnica o nosso querido Ale Araújo, o nosso giraia da Barra Funda. E a poderosa Isis, que a voz dela suave me induz aqui a caminhar por este podcast de uma maneira coerente para que vocês possam ter a nossa atração sempre com criatividade e bom humor. E hoje, o meu convidado, o nosso convidado, né, Sandra? Sim. Eu vou passar aqui para a Sandra primeiro, dar uma boa tarde antes de eu falar do nosso convidado. Sandra, experiência nova hoje, está aqui comigo para a gente... Hoje ela está de co-host e vai entrevistar junto comigo o nosso convidado. Olá, boa tarde. Estou muito chique, sério. Sim. Sentada aqui agora desse lado da mesa, aqui nessa cadeira, ao lado dele, sério. Você Que vê? honra. Toda foto vai ficar bonita agora, viu, gente? Estou bem na foto. E hoje nós temos um convidado que é meu amigo, meu irmão, um cara que eu amo de paixão. Nossa amizade nasceu assim de uma maneira muito bacana, sabe? Uma maneira muito respeitosa. Eu tenho a felicidade de ter contato com a mamãe dele, que está sempre me abençoando. A irmã dele já esteve aqui comigo, de bastidores. E o Éder, que é um cara que tem uma empresa, que ele vai explicar para nós. Ele é responsável pelo cenário de tantas coisas bacanas que a gente vê. Acho que predominantemente na Record, mas ele faz outras coisas que para outras plataformas de streaming também. É um cara que... Existe ex-paraquedista? Nunca. Nunca. É PQD, e depois vocês aí aprendam que a boina do PQD ela é grená, não é vermelha. Com vocês, meu amigo, o querido Éder. Boa tarde a todos. E obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? De conhecer pessoalmente. A nossa amizade ela é tão profunda e virtual. Já. A primeira vez que a gente se encontra pessoalmente vai para uns 2, 3 anos. 2, 3 anos. Intenso. Então vocês já me viram várias vezes divulgando PQD. Como vem ele divulgando a Focus, ele está levando a Focus para o Rio de Janeiro e é uma coisa assim bem espontânea, né? Que as pessoas hoje, nós vivemos uma sociedade em que as pessoas têm medo de construir amizades e têm medo de construir bons negócios por conta de tudo de ruim que acontece, e a gente conseguiu quebrar essa barreira, né? Existe muita mentira, né, nesse meio de internet, muita pessoa vendendo as coisas mentirosas, né? Imagem que não existe. Falsos, né? Sonhos falsos, né? É, isso aí. E você é a prova de que o trabalho vence qualquer coisa, né, Éder? Pô, cara, eu trabalho desde pequeno, né? Desde pequeno, correndo atrás do sonho, né? O que é a PQD Filme? Não, primeiro vamos falar do Éder. Quem que é o Éder? Pô, Éder é um cara sonhador. Na verdade, nem sempre fui esse empresário, né? Pequeno empresário que sou hoje, nem sempre fui, né? Venho de história ruins também, né? Pra mim, ruins. Na época foi ruim. Fui desse terror de baile funk, coisa ruim, que passou na minha vida. Pô, achava que o cara era meu inimigo. Eu vivi num lugar chamado Magé, Santo Aleixo, pequeno. Então me tinham como posso te dizer, um terrorista, como um brigão. Um brigão, eles identificavam o brigão do ladrão ou do, posso dizer, marginal. Então eu explicava a eles. Eu só não gostei do rapaz, eu briguei talvez por 2 anos, 97, 98. E até hoje eles têm essa ideia. Mas hoje muitos, pelo que eu me tornei hoje, esquecem. Mas outros temem falar do passado, né, cara? Aquele passado ruim, não vê o que me tornei hoje. E agregar a sociedade lá de Magé, né? De Santo Aleixo, na minha cidade. Santo Aleixo é uma cidade vizinha a Magé? É de Magé, na verdade. É um distrito de Magé. Tá. É um distrito de Magé. A gente vive lá desde criança, né?
E isso era aquela coisa de... Essas disputas de baile funk. Que Lado A, lado turbos. B. Lado A, lado B. Que Isso. sai aquelas porradas, aquelas coisas. Simplesmente eu não gostava do amigo, a gente brigava. Era normal. Isso era normal naquela época. Hoje não é mais, não. Acho que na vida de todos, né? Mas aí muitos ali se pegam nisso, né? Em lembrar disso. Mas não vê as boas ações que foram feitas. As pessoas te veem como fotografia, né? Elas te carregam como fotografia do passado. Às vezes até me irrita, né? Certo ponto até me irrita. Mas tive uma educação muito boa, né? Pelo meu avô, pela minha avó, minha mãe, minha tia, pô. Meu pai também, pô, principalmente. Meu irmão também, né? Que eu vivia, falei contigo, a sombra dele, né? O teu irmão, aliás, um abraço pra ele. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Teu irmão é mais velho, né? Mais velho, 4 anos mais velho. Tá, você tá com quantos anos, velho? 45. Eu sou o mais velho dessa mesa. Eu tô no meio. Você é a caçula. Não, ele é o caçula. Ele é o caçula. Tá com 48, né? 48. Com jeitinho de 30, tá certo. E aí, você, dentro desse contexto todo, você falou uma página que, pelo jeito, pra começar por isso, acho que é uma coisa que te incomoda muito, né? Porque eu, particularmente, desses anos que a gente se conhece, nunca ouvi você falar algo assim. Me incomoda, como você fala da vida, né? Falei, pô, tentar lembrar de um todo, né? Nem sempre foi só isso. Cara, legal, pô, tá dando emprego. E muitos se aproximaram de mim hoje em dia por eu ter a proximidade de dar um emprego, né? De tentar ajudar de alguma forma. Vamos tentar então pontuar. A gente falou um pouquinho do Éder. Sim. Mas eu acho que dentro desse início de apresentação que você fez, eu acho que vai facilitar um pouco para o nosso público entender. O Éder, ele é o fundador da PQD Filmes. Sim. Então vamos falar, o que é a PQD Filmes? A PQD Filmes foi criada após eu sair da Record. Eu fui funcionário da Record de 2005 a 2013. Nisso eu saí em 2013, a Record demitiu em massa. Eu saí e não queria fazer mais televisão. Montava cenários, né? Era funcionário da Rede Record. Aí uma amiga me chamou, chamada a senhora Lígia, pra fazer um comercial junto com ela. Eu falei, pô, Lígia, eu não quero mais saber de comercial. Eu nem sei o que é isso, porque eu não sabia. E não quero mais fazer televisão. Ela, não, é igual. Vamos lá. Tô conhecendo um diretor novo, chamado Rafael Targar. Quero que você vá junto comigo e dar o início do trabalho. Aí fui um dia com o cara, fizemos um comercial junto com esse diretor. Fiz outro dia. Falei, poxa, ele te falei que eu não queria, já me chamou 3 vezes seguida. Aí minha esposa ainda falou, pô, cara, melhor você ir, de repente é um caminho que Deus está te mostrando. E esse amigo falou assim, pô, cara, tô vendo que tu é bom no que faz. Tem gente assim igual você também? Eu falei, pô, tem uns amigos que saíram da Record agora recentemente. Ele, então monta uma equipe de 5, você chefiando, e começa a vir trabalhar comigo, fazer uns filmes aí. Depois eu te falo, poxa, cara, nesse cara, então eu trabalhei 11 anos com esse cara. 11 anos? 11 anos, até ano passado. Ele foi o cara que ele, junto com essa amiga Lígia, me mostrou que eu poderia montar a equipe na empresa. Você saiu de um funcionário para um prestador de serviço? Prestador de serviço. Para a mesma Record? Não, voltei para a Record só agora, só ano passado. Fiquei 11 anos fora da Record. Mas quando você trabalhava na Record, você fazia cenários já? Era funcionário. Sim. Era funcionário. Eu fazia ele conforme cena, né? Montava cenários. Tipo dresses. Tipo, como é aqui? Montaria isso, montaria essa mesa, montaria essa TV, montaria o armário. Era esse tipo. Não tinha essa grandeza do que eu poderia fazer, na verdade. Essa senhora Lígia, mais me estimulou a fazer isso. A ser empresa e ver que eu posso crescer, né? Me estimulou a isso o tempo todo. Eu não tinha grandeza, não queria mais. Eu voltei para a Record no ano passado, foi quando aquela história que eu te contei, né? Ah, aquela conversa que a gente teve, sim. Mas só para não deixar uma lacuna. Então, nesse período que você saiu, você começou também a fazer, porque você fazia as outras séries. Outras séries. Sob Pressão, fiz todas as temporadas de Sob Pressão, pô. Tem na Arcanjo Renegado, várias outras séries da Afro Reggae. Fiz vários filmes nacionais aí. Filme do Mussum,
a gente ajudava a montar os cenários, né? Eu com a minha equipe, né? Composta com a minha equipe, junto com a família também, que sempre quis deixar isso bem claro, tá junto com a minha família, minha esposa, minha filha, meu filho, junto pra seguir junto comigo, né? É uma forma de renda, né? Fonte de renda. Sempre foi uma fonte de renda de poder sempre ajudar uns amigos meus próximos. Eu preferia trabalhar com os amigos ali próximos do que eu não conheço. Hoje tomou uma proporção maior. Não tá mais naquele reduto que eu trabalho com 5, 6 pessoas. Hoje você emprega quantas pessoas? 90 pessoas. 90 pessoas corresponde a quase 400 pessoas juntando famílias que você abençoa. Porque o cara leva para casa o salário dele. Sim. E aí, indiretamente, você é responsável pelo bem-estar de muitas pessoas. Poxa, muito pesado, né? Quando você... A gente conversou muito sobre isso, né? E eu acho que quando houve essa transição, é o resultado de ter uma integridade nas ações, né? Como eu te falei, tudo é o plantio assim, né? Mas a gente sempre teve curiosidade. Eu me lembro que quando você fala de cenário, me remete aos Trapalhões, que eles pegavam aquelas cadeiras para bater na cabeça um do outro, tal, não sei o quê, né? Então, assim, explica pra gente qual a maior dificuldade que tem para montar um cenário. O que te vem à cabeça quando ele fala esse trabalho, por exemplo, pra gente? Não, pra mim já vem aquelas séries da Record mesmo. Já. Porque dos Trapalhões eu era criança, né? Mas assim, já vem Obrigado pela parte que me Não, toca, mas a né? gente tem a mesma idade, então tudo bem. Vai. Então, mas já me vem porque eu já vejo aqueles cenários das séries, das novelas, que é aquela coisa que é incrível, Grandiosa. grandiosa. É muito detalhe, não é? É muito detalhe, né, cara? A gente começa desde o barro, quer ver? É, A gente cavucando o barro, junto com a equipe também faço jus também, tá junto, faço questão de estar junto também para entender a dor também. A gente constrói, ajuda a construir as tapadeiras, né, de cenários. Tem gente nossa de pintura arte, pintura liso. É uma série de coisas. Eu tenho as meninas que fazem parte da comida também, que fazem as comidas de cena, as comidas são reais. Né? Eu tenho uma galera que toma conta do almoxerifado também, de onde saem as peças cenográficas. É muito grande. Gente, é incrível. Tem Porque a gente olhando, a gente não tem a dimensão do que é. a grandiosidade, né? Poxa. E de quantos profissionais estão envolvidos para Muito. aquela cena. Para uma cena de 3 minutos, às vezes, não é? Sim. Minutos, muitos, muita gente envolvida. Eu levo a gente no bastidores, né? Tava com o gerente ontem administrativo. Eu levo ele onde constrói lá, pra ele ver. De onde sai a comida, as meninas fazendo lá. Os pães, a comida mesmo vai pra cena, pra ele ver. Levo lá atrás, onde tem a galera que eu tenho do croma também, que bota o croma grandão, constrói, né? Eles montam. Aonde pintam, pra ele ver. Quando eu pedir mais gente, que geralmente nunca tá suficiente, né? Cada dia a demanda aumenta mais. Então vai ver onde está sendo empregado, né? O dinheiro que ele me compete a mim, né? Na verdade que ele... Isso é transparência. A transparência do negócio, né? Acho que é bom todo mundo, ainda mais quando lida com dinheiro, é bom todo mundo ficar sabendo de onde vem, se está contratando mesmo, se não está. Porque ele tem a confiança em mim, então tem que demonstrar essa confiança em trabalho. Mostrar onde foi empregado esse trabalho. Né? Para não existir nenhum tipo de dúvida a meu respeito, né? É mais questão de dinheiro, né? É uma coisa muito complicada. Na verdade, eu não sou nem tão preparado para isso. Mas Deus me capacitou. Com muitas ideias do Jaime também. E ideias de familiares. Minha filha também se capacitou a isso. Minha esposa está estudando, fazendo faculdade em administração para capacitar a isso, né? Me ajudar a tocar. Porque sozinho, a gente não consegue nada sozinho. Mas você vê que legal, né? Ele teve uma oportunidade e ele está buscando capacitação. Sim. Né? É não estar acomodado. Né? É como tudo na vida, como sua história, como a minha, buscando aprendizado, buscando capacitação. Isso é muito legal. Éder, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a maior... Se você fosse falar assim, puxa,
a maior dificuldade que existe no meu trabalho é... Qual é? A maior dificuldade talvez seja a troca de cenários, né? Geralmente nunca é aquilo que... Nunca é aquilo. Tu viu ali eu no telefone, não consegui nem almoçar direito. A gente está determinado a fazer X cenário hoje. Do nada vem a ordem para trocar. Talvez pelo clima, talvez pelo o elenco não conseguiu. Então aquilo tá montado ali. A gente tem que desmontar. Na hora tem que desmontar para montar outro cenário. E às vezes tu já muitas das vezes já liberou a pessoa. O cara vai embora. E aí fica quem? O meu filho. Fica eu e ele. Que ele é o... Minha filha ela é mente pensante, ele é operacional comigo. Costumo dizer pra ele, né? Não tem como ele ser meu substituto se não aprender todas as funções. Então ele tá ali aprendendo comigo todas as funções para que a gente possa poxa, a palavra aqui, que ele possa me substituir, né? Ser um suporte. Meu suporte. E nisso aí ele fica ali até o final comigo, né? Ele pega igual todo mundo 6 horas da manhã, vai comigo até 9 horas da noite. Quase todos os dias não é verdade. Então a equipe se torna pequena por isso. Fica essa dificuldade de a gente, às vezes o planejamento nunca bate. Eles fazem tudo certinho lá, a produção faz tudo certinho, mas pelo clima, pelo horário, a falta do elenco mesmo, não ter como... N problemas que tem que cancelam a filmagem. E aí a gente... Então, se fosse tudo orquestrado, certinho, esse cenário, a gente matava de letra. Mas quem consegue fazer essas adaptações se destaca no mercado. Sim, a gente faz isso, a gente não deixa dar o problema, né? Que tem uma frase, uma definição que vem do budismo sobre inteligência. Diz que a inteligência é a capacidade de adaptação, né? Que é adaptar as necessidades às circunstâncias ou as circunstâncias às necessidades. E o empresário, principalmente no Brasil, o empreendedor, o autônomo, ele precisa se virar nos 30, né? Acho que todos nós que trabalhamos por nós mesmos, né? Sim. A gente tem que se virar no 30. E hoje no Brasil você ser empresário é muito complicado, né? Você, por incrível que pareça, você é tido como folgado, como ladrão, você já sai perdendo de 1 a 0 por carga tributária, por uma série de coisas. Então você tem que ser muito cauteloso em relação a esse tipo de coisa. E lidar com o ser humano já é difícil. Lidar com o público final, né? Eu, por exemplo, lido com 2 situações nas minhas empresas, né? Eu tenho a questão do B2C e do B2B, que é de empresa para empresa e de empresa para o consumidor final. Então você lidar com as insatisfações é bem complicado, porque as pessoas esperam sempre perfeição, né? Eu imagino que quando às vezes se desmonta essa equipe, cada um foi para casa para reunir todo mundo de novo, dá um trabalho, né? Às vezes acontece isso quando a novela para, né? Aconteceu isso ano passado, mas ficamos 20 dias em casa. Esses 20 dias eu tenho que dispensar o cara, não tem como eu custear ele em casa. Se ele arrumar outro trabalho, poxa, eu tenho que refazer a equipe, tenho que moldar o cara novamente da forma do trabalho. Então é ruim, isso é ruim. Quando para é ruim. Aconteceu uma vez de parar, né? Só fiz 1 ano que voltei. E, como eu falei, voltei como empresário. Uma coisa que eu não conhecia, né? Não estava preparado para isso. Hoje estou me preparando para isso, né? Como eu repito falar, me preparando ainda. Tentando aprender esse mundo ainda. Mas é ruim, quando a pessoa sai, tu tem que moldar a pessoa novamente. É ruim demais. Porque a pessoa não vai ficar me esperando lá, eu aguardar. Ah, você vai voltar daqui a 30 dias. Poxa, pode ser que volte ou não. Pode ser que eu contrate ela ou não. Pode ser que eu possa ser contratado ou não também. Sim, né? Tem que lidar com isso, né? Poxa, e pagamento também, o que eu prezo também é pagamento em dia, né? Isso é importante. Como eu queria receber em dia, eu gosto de pagar em dia também, né? Isso é importante. Eu tive essa experiência quando eu adquiri o clube.
E a primeira coisa é assim, e é surreal, né? Você pega esporte, televisão, você vê umas coisas assim assustadoras, né? Migrando um pouco pro esporte, quando eu cheguei no Leixões, tava tudo atrasado. E quando você fala tudo atrasado, às vezes as pessoas pensam que é tudo atrasado salário do jogador, mas estava atrasado desde lavanderia, a cozinha. Então a última coisa que eu coloquei em ordem foi o salário do jogador. Porque tinha ali a moça da lavanderia que pedia dinheiro emprestado para pegar o transporte público para trabalhar. Então, quando a gente conversa, eu posso testemunhar isso, né, a sua idoneidade em relação a isso, porque a gente conversa de business para business e eu vejo sua preocupação em manter isso. Isso é muito importante. Então, faz a diferença para que você possa estar galgando isso, né? Poxa, hoje é que dia? Dia 3. Hoje é 3. A gente tem pagamento até o quinto dia útil, né, tu sabe? Poxa, dia 2 a minha filha pagou. Isso é importante. Pô, louvado seja Deus por isso. É o que eu te falei, né, naquele início, lembra? A gente conseguiu antecipar os pagamentos e sempre manter 1 ou 2 à frente. Então, não depender da empresa se vai me pagar ou não, mas graças a Deus, né? Graças ao conhecimento da minha filha, né, que faz faculdade de matemática, e da minha esposa, que está ali orientando também a ela, a gente conseguiu ter essa folga, né, cara, e deixar todo mundo bem. Se a pessoa não receber, em dia a pessoa não trabalha. Não vai poder contar com ela. Não vai vir, pô. Inventar N de desculpa. Poxa, eu não consegui vir por causa do transporte. Pô, eu não consegui vir porque eu tive que fazer um biscate para pagar meu gás, porque, pô, o dinheiro não saiu na... Aí tu vai falar o quê? Então, graças a Deus, essas desculpas não podem dar. Graças a Deus. Eu tive essa... Pô, tem uma aula, tive uma aula com ele, pô, mais de 1 hora, me explicando, né, em vídeo, como fazer para ter essa rentabilidade. Essa é a verdade, essa palavra. Então, hoje, graças a Deus, a gente temos e consegue manter o funcionário, pelo menos, bem, né? O colaborador, funcionário, quem... Colaborador, um cara que me ajuda também. Sou como eles também, só que eu estou numa função de liderar. O gestor da empresa me botou como para liderança dessa empresa, né? Dessa galera, dessa rapaziada. Então, graças a Deus, por enquanto, acredito que estou levando bem, né? Fazendo bem a outra pessoa, né? Se talvez seja outra pessoa que estivesse no meu lugar de dar emprego, poxa, não dão. Tem muito empregador difícil de lidar. Porque quando você cresce como empresário, muitas vezes nós que viemos assim de uma origem mais humilde, a verdade é que às vezes a gente consegue, batalhando, crescer e nem sempre a gente está preparado. Uhum. A maior dificuldade que eu encontrei quando eu vi que a minha empresa cresceu, falei, nossa, eu tô na Europa, a minha empresa estourou, eu tinha muita dificuldade em contratar. Mas por quê? As pessoas perguntam... Você não confiava? Eu não sabia, eu não tinha essa capacidade técnica. Eu ia muito eu não tinha muitos critérios. Eu achava, porque como eu me destaquei desbravando, desde o princípio o meu rosto era o rosto das reuniões. Eu chegava numa reunião, às vezes o presidente de uma grande corporação, do Deutsche Bank, que se tornou meu amigo, um abraço, Thomas Randall, ele falava, ué, não veio de regata hoje? Eu queria ver as tatuagens. Eu achava, pô, legal, né? Esse carisma, tudo. Só que aí, de repente, eu olhei abaixo de mim 200 pessoas. Eu falei, agora eu preciso entender como fazer isso. E eu contratei muito errado no começo. Eu me simpatizava com as pessoas, eu não tinha um filtro. Então eu errei muito, muito. Me custou muito dinheiro isso. Porque eu fiz da minha empresa um cabide de gente encostada. Foi o maior erro corporativo que eu tive. Então eu tive que recuar. Por exemplo, não vou citar nome, obviamente, mas quando a notícia correu o mundo, um brasileiro, a verdade é essa, preto, compra um clube tradicional em Portugal.
E aí vai trabalhar com ele fulana de tal, que era uma grande CEO de um grande clube aqui da capital, neta do presidente de um grande clube, e vai trabalhar fulano de tal. Aí aparecia lá o currículo dele, MBA disso, pós-graduação naquilo tal. Então eu me amparei no currículo. Falei, cara, agora minha empresa, o céu é o limite. E aí chegou num belo dia, eu comecei a ver coisas assim, eu peguei um memorando, o cara escreveu lá, não sei o que, eu posso com C cedilha. Eu falei, cara, erros grotescos, né? Termo de autorização. Eu falei, o cara tem MBA escrevendo autorização. Então eu comecei a ter uma visão diferente. Eu percebi que você pode encontrar pessoas, às vezes, que não tenham aquele currículo, aquela formação acadêmica tão atraente, mas que tenham a disposição de talvez se adaptar, e o contrário também, né? Então a maior dificuldade que eu tive foi... E depois, quando eu saí porque a minha empresa J-Winners não era uma empresa para o público B2C. Eu não lidava com o público de varejo. Meu trato era com outras empresas, era com, né, porque além da administração de carreiras de atletas, nós tínhamos a gestão de risco com empresas. Então, mesmo os produtos que a gente vendia eram de empresa para empresa. E quando eu crio a Focus e eu resolvo abrir lojas de roupas e colocar isso no varejo, eu tive que me adaptar. Mas aí eu já tinha a experiência de ter contratado errado na J-Winners, então foi mais fácil essa adaptação. É muito difícil. Tomou pancada primeiro, né? Sim. Para reestruturar. Sim. Reestruturar. Quando a Sandra esteve aqui, ela falou uma coisa que eu achei, eu guardei isso na cabeça, né? Não repetindo a sua história, que é Sim. linda, mas a gente força o pessoal a assistir o episódio com a Sandra. Você falou que demorou 1 ano e pouco, né, para aquela transição, quando você identificou que você não estava bem, que você queria sair do trabalho, você demorou 1 ano, alguma coisa? Para até eu sair do voo foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. E isso ficou na minha cabeça, porque toda transição, às vezes, foge um pouco do tempo que a gente quer. Eu sabia que tinha alguma coisa errada na minha empresa, eu sabia o que era e não estava sabendo lidar. Aí, até então, a minha formação era só o 1º grau. Então eu ouço às vezes as pessoas usar como exemplo, fulano não estudou e construiu um império. Então eu falo para vocês, estudem. Não, se você tem oportunidade, se não tiver, construa. Estude. É um erro que as pessoas cometem. Porque eu li muitas notícias, eu leio ainda, né? Só que o pessoal parou no tempo. Hoje eu tenho formação. Aí eu falei, vou estudar. Então eu fui estudar depois dos 40 anos, quando já estava tudo edificado. E aí comecei fazendo um curso que eu queria de filosofia. Então, e fiz N cursos também. Eu falei, eu preciso estudar, entender, não dá para carregar na raça. Então são duas coisas, olha como é um pouco contraditório. Eu percebi que não bastava contratar uma pessoa por currículo, pela formação acadêmica, mas percebi também que eu precisava ter uma formação, porque iria me ajudar. Sim. Então fui procurar isso. Então eu falo, a gente aprende muito com a experiência de vida, mas ao longo do caminho você tem que buscar capacitação, sim. Infelizmente é isso. Se capacitar, né, cara? Não vai chegar a lugar nenhum. Não chega. E ter humildade, né? De você trocar. O network é muito importante, você trocar ideias com as pessoas, né? E ter uma visão um pouco diferente. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, né? A pessoa pergunta para outra, você prefere ser sensacional? Você sabe a diferença do sensacional e do genial? Né? Aí então a pessoa chega e fala assim, ó, o sensacional é um cara que acerta no alvo. E o genial é o cara que acerta no alvo que ninguém vê. Então ele tem um passo à frente, ele tem uma visão diferente. E essa genialidade a gente tem que buscar sempre trabalhando. A mente é igual ao nosso corpo, cara. A gente tem que trabalhar. Fica parada, né? Trabalhar a mente. Ô Sandra, dentro desse contexto que o Éder passou, né? A gente perguntou qual é a maior dificuldade do trabalho dele. O que você acha que seria o maior prazer do seu trabalho, do trabalho dele? Você acha, a gente olhando de fora assim, eu acho que é o network de conhecer muitas pessoas, não é? O prazer de realizar ali
realizar o sonho de muita gente também, né? De ver aquilo ali sendo... Quando a gente começa a construir um cenário, né? Botar uma novela no ar, a novela foi ao ar, ou um programa foi ao ar, acho que é uma realização, né? Você é maquiadora, não é? Sim. Tem um pouco a ver esse universo Sim, de construção, não tem? É porque eu trabalho com casamentos. Lá tem a gente maquiadora também, né? Sim. Então deve ser mais ou menos a mesma satisfação se olhar para uma pessoa que... Porque eu trabalho com noivas, né? Eu faço maquiagem e penteado. Realizar o sonho da vida daquela pessoa, que é um dia que não volta, né? Então... Quantos anos? 16 anos. Você se emociona ainda? Em alguns casamentos, sim. Você olhar e falar, poxa, que bacana, né? Não, em alguns casamentos a história e... né? Porque por mais que pra gente é normal, mas para aquela pessoa, para aquele casal, para aquelas pessoas, para aquelas famílias, não, né? Não. Então, é muito especial fazer parte daquele momento, né? É um momento único, né? Eu trabalho não falei tudo, né? Desde 2000 que eu trabalho em televisão, né? Comecei na Globo, na verdade, carregando cenários. A história é longa, né? Comecei na Globo carregando cenários, depois me formei contra-rega, ali mesmo no aprendizado. Fiquei até 2005 ali montando cenários ali, no Projac. De 2005 a 2013 que fui para a Record. Então eu vejo isso há bastante tempo. Tô nesse mundo de televisão, né? Mundo de sonhos há bastante tempo. Isso é importante. Muito. Poxa. E o Éder, ele era não, gente. Fala isso, pelo amor de Deus. Dá licença que eu também faço parte da equipe PQD. Vocês têm boné da PQD? Não tem, eu tenho. Se é chamado de equipe, fazer parte da equipe PQD, eu faço. O Éder, ele é PQD, ele é paraquedista. Paraquedista do Exército Brasileiro. Olha! Uau! Como foi essa experiência? Você entrou aos 18? Sem saber, cara. Poxa, até um primo meu, a gente na seleção ali, quem quer ser paraquedista pode levantar uma mão. Sabia nem o que era, cara. Nem quem que ia enfrentar pela frente, né? Passar pela frente. Passa um treinamento muito forte, né? É uma força elite do Exército Brasileiro. Pra mim, é uma honra ser paraquedista do Exército. Uma honra. Me formei em 99. Sou paraquedista em 99. Fiz os 25 anos de paraquedismo, né? Em 24. Quantos saltos? Eu dei 38 saltos. Enganchado. Você sabe que tem um paraquedista famoso, né? Que nos deixou há pouco tempo, mas acho que o cara tá entre os 5 caras mais queridos da história da televisão brasileira. O Silvio Santos, não é? O Silvio Santos. Na verdade, ele passou por lá, na área de estágio, mas ele não chegou a se formar paraquedista. Ah, sim. Ele não se formou, não tem um número. Existe um número, a numeração minha, ele não tem essa numeração. Ah, entendi. Entendeu? Ele não se formou. Ele ficou um tempo ali, não se adaptou, saiu. Fez a história dele. Eu admiro quem até faz por lazer. Eu tenho um amigo lá de Uberlândia, o Wilson. E ele uma vez me convidou e na empolgação lá do jantar, eu falei, eu vou, tal, era uma quinta-feira. Então sábado. Eu falei, tá bom. Na sexta eu já tava torcendo pra chover, né? Eu e um amigo, né? E eu olhei pro meu amigo e falei, não, vai chover, tinha umas nuvens e tal. E o negócio tava marcado pro sábado. Sábado de manhã, quando eu abri a janela do hotel, o sol fez assim, bu! Aí eu liguei pra ele e falei, amigo, desculpa, mas eu falei na hora da empolgação lá. E ele, mas que empolgação, nem beber você bebe? Eu falei, pois é, né, rapaz? Imagina se eu bebesse. Então, pra mim não dá, inclusive eu tenho medo de voar, olha. Sério? Tantos países. E é um negócio assim, você não faz ideia, brincadeiras à parte, você não faz ideia do pânico que me dá a cada decolagem. Isso. E eu tive uma experiência assim que eu nunca imaginei que eu teria. O aeroporto da Madeira, né? Tem uma empresa low cost na Europa, Ryanair, e eu nunca tinha ido para as ilhas. Eu fui lá na Madeira tratar um negócio de um jogador. E o aeroporto da Madeira desce o avião daquele jeito, né? Tipo Santos Dumont? O aeroporto, não sei, até se a Letícia puder achar uma imagem para colocar aí, por favor. É o aeroporto da Ilha da Madeira, acho que é Funchal, é pior. É considerado o mais
perigoso do mundo. E, cara, me deu uma crise de pânico. Eu não conseguia sair do avião, assim, eu não conseguia me mexer. Mas o voo já tinha decolado? O voo tinha decolado. E quando nós fomos aterrissar, eu caí a besteira. Um dia antes, eu caí a besteira de pesquisar como era lá, né? A Madeira, que eu não conhecia. A Ilha da Madeira era a terra do Cristiano Ronaldo. Isso. Eu nunca, já tinha voado muitas coisas. E o Ryanair, eu não sei nome de avião, mas eram aqueles aviões low cost. De hélice. De hélice. Sabe que eu voei 12 anos, né? Fui comissária de bordo. E eu voei 2 anos e meio em uma empresa regional. A primeira empresa que eu voei era o ATR-42. Ele era com hélice. Era Pantanal ou Rio? Era Pantanal. Eu voei 2 anos e meio na Pantanal. Só que o que acontece? Eu já comecei a passar medo no Brasil, que tinha Rio Sul, acho. Sim, tinha Rio Sul. Essa aeronave. Sim. E aí quando eu fiquei com o vídeo na cabeça, com medo. E quando nós chegamos, cara, foi uma sensação assim, o avião ele desce meio de lado. A Letícia vai achar que ele desce meio de lado. E eu tive um ataque de pânico, por isso que eu respeito muito isso. Tive um ataque de pânico. Quando nós descemos, eu não consegui levantar da cadeira, meu. Eu tinha a sensação que o avião estava no ar ainda. E eu tenho medo de voar. Saltar jamais. É o aeroporto da Ilha da Madeira. É o aeroporto Funchal. E então o que eu faço? Quando eu vou voar, eu tenho algum ritual. Eu tento voar sempre acordado, não consigo dormir. Eu coloco um monte de série no computador. Mas assim, a menor turbulência eu fico um pouco assustado. E tem um voo, eu faço muito Brasil-Portugal. Tem um voo agora que sai de Viracopos, da Azul, que vai direto para Lisboa. Ele é noturno. Mas para voltar tem um voo muito legal que é durante o dia. Ali, ó. Tá, ele vem. Ali Tá, é curta a pista, né? Tem vídeo? Tá. E a Letícia vai tentar achar um vídeo. E, cara, foi um negócio assim. E tem gente que fala que tem medo da aterrissagem, não é? É porque os momentos do voo, que são mais propensos a terem qualquer problema na decolagem e no pouso, né? Eu tenho muito medo da decolagem. Me faz muito mal. Eu fico tenso demais. A decolagem? Eu fico muito tenso. Muito, muito. Você não faz ideia. Aí demora um tempinho para eu poder me... Eu acho que você fica ali, quando o avião começa a taxiar, que é aquela que você sabe que vai decolar e... Não é? Sandra, aí ele para ali na cabeceira da pista, esperando o pouso e... Mas porque ele faz isso, né? Sim. Eu não gosto de usar essa expressão, mas dá aquela sensação ruim de que ele não vai conseguir subir. Então, assim, olha, eu vou há muitos anos e é sempre muito sofrido para mim. Estou fazendo terapia agora, eu abordei esse assunto e eu tenho um outro problema depois do meu acidente, né? Eu sofri um acidente de carro, como todos sabem. Depois desse acidente eu também peguei algumas limitações para dirigir aqui dentro da cidade, até que eu dirijo razoavelmente bem. Mas na estrada, ó, a querida Letícia conseguiu um vídeo, vamos ver. Ele fica tipo num vale, né? Eu também vou tentar achar um aqui. And this is why Funchal... Olha isso. Esse parece ser uma simulação, mas é bem isso. Mas a gente vai perder um tempinho, que eu achei um vídeo aqui, eu coloquei agora no grupo, Letícia. Esse vídeo no 1 minuto e 8. A partir do 1 minuto e 8 desse vídeo, por favor, é um vídeo. Esse deve ser uma simulação. Eu achei um vídeo real, inclusive trecho de um documentário sobre esse. Até abordando.
abordando aqui, a Madeira é a terra de Cristiano Ronaldo, até a título de curiosidade. Eles são famosos pelos bordados. E aqui no litoral paulista tem a maior comunidade de bordadeiras da Madeira, que fica aqui. Os bordados são muito famosos. E ali tem o time do União da Madeira. Jay Winners eu já fiz um protocolo, já levei alguns jogadores para o União da Madeira, que hoje infelizmente desceu de divisão, mas é um time bem tradicional, e agora ali você vai... olha aqui. A aterragem mais arrepiante. Olha isso. Nossa. É isso. Nossa, gente, acho que tava ventando. É. Olha lá, que ele tá entre as montanhas e o mar, né? Então, esse tipo de... foi o que aconteceu. E isso agravou demais esse medo que eu tenho. Essa experiência acabou comigo. Então, hoje eu tenho esse receio, né? Você tem essa experiência toda, né? Mas, assim, eu acho que eu não... me assusta, né? Por isso que... ó, e quando eu chego em Lisboa... antigamente eu ia de carro de Lisboa para Porto. Raras as vezes eu gosto de ir de avião, é 40 minutos. Exatamente porque são essas aeronaves menores. E aí hoje eu pego trem. Eu gosto muito do trem. Eu pego um trem em Lisboa e vou até Porto. Então saltar jamais, né? Rapaz, Deus é mais. Se depender disso pra gente ser amigo, a amizade vai embora. A não ser que me dê um calmante sonífero e... Eu me lembro até de um episódio do Esquadrão Classe A que eles fizeram isso com o BA. É, verdade. Ô Sandro, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou nesse assunto. Você, tipo, eu sempre tive curiosidade disso. O comissário de bordo, ele tem medo também? Gente, eu passei por algumas situações no voo com turbulência, só que a gente não pode demonstrar, né? Então, eu tive turbulência que caiu máscara de oxigênio. Com turbulência, não despressurizou o avião. Você conseguiu manter calma? Teve passageira que não... Eles chamam turbulência de céu claro, né? Que não pega no radar. Ela não estava com o cinto, bateu a cabeça na saída de ar, cortou a cabeça. Nossa. Com turbulência. Eu era instrutora na época, eu estava dando a instrução na galley dianteira, que é a cozinha, né? Cozinha. Para uma outra comissária, e começou aquela bateção, a gente não conseguia sentar no banco. A gente ajoelhou no chão e ficou assim, ó. De tão forte que foi. Sabe quando pega aqueles... E aí eu sei que a comissária que estava na galley traseira, tava todos os carrinhos guardados, só que tinha um carrinho com uma porta aberta. Tudo que tinha caiu. E aí quando a gente conseguiu chegar lá atrás, depois quando liberou os cintos e tudo mais... Lembra daquele filme Beleza Americana? Lembro, adoro. Então, Kevin Spacey. Era ela deitada numa rosas vermelhas, né? Era aquela cena, só que eu voava na Gol nessa época. E bem no começo da Gol, a gente servia a barrinha de cereal. Então, quando eu cheguei na galley traseira, era o chão forrado de barrinha de cereal, e ela caída. Nossa. Com turbulência. Então, foi... Então, tive algumas situações assim, mas a gente tinha medo, lógico. Quando teve o acidente da TAM aqui em Congonhas, que eu ia pousar em Congonhas, eu pousava assim, ó, segurando no banco. Com medo do avião não parar também na pista. Congonhas é péssimo, né? Congonhas eu tive uma experiência assim que... Porque quando você vai descendo em Congonhas é lindo, né? Você olhar pela janela, né? A marginal ali... E eu tinha acabado a bateria do telefone, eu gosto muito de música. Eu coloquei o fone e fiquei ouvindo no meu computador. E aí quando vi que parei para olhar assim, coloquei o computador do lado. Só que o que acontece? A frenagem é muito brusca, né? Sim. Então pousou, frenou, meu computador foi. E sobre turbulência, me corrija se eu estiver errado. A gente sente aquela turbulência, mas eu ouvi dizer que quando tem uma turbulência, às vezes o avião chega a descer vários metros, né? Pega como se fosse um vácuo, sabe? E aquilo que para nós dentro do avião parece nada, são vários metros, né?
Eu não sei dizer, a sensação, quando uma turbulência de chacoalhar assim já é horrível, mas quando pega esses que dá nossa, é a pior coisa que tem, é horrível isso. E eu vou falar para você, o que distrai quando você viaja, você tem a equipe PQD. Agora a gente vai falar dos nossos anunciantes e eu vou aproveitar para trazer para dentro aqui um cara. O que acontece? Nós vamos tornar a nossa conversa mais descontraída hoje. Nós temos já há 7 episódios, nós temos uma campanha rolando na internet, porque nós temos um gênio, ele é gênio, eu reconheço que ele é gênio, ele vai fazer o teu projeto, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o projeto do documentário de Magé. Sim. Mas eu vou trazer aqui um gênio, porque nós temos um debate aqui para fazer depois, eu quero a opinião de vocês. O Omar chegou aí, né? O Omar tá por aí, se o Omar tiver, pede para ele entrar aqui. Pede pro Omar entrar, por favor. Quem tá assistindo agora e segue o Focus já sabe do que se trata. Queira sentar-se, Omar. Omar, ele... Omar, já chega causando, né? Omar, deixa eu te falar, isso daqui é um podcast, você tem que chegar discretamente, sentar, sem fazer barulho, como você participou de outros. Claro, sem sombra de dúvida. O Omar, ele é muito parecido com... Nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Depois, se você adivinhar, ele é muito parecido com o personagem de um filme. Aí eu vou te dar um presente, né? É muito parecido com o personagem de um filme. Você também pode participar, tá? E o Omar, nós temos um debate aqui, né? Ninguém aqui é... O Omar disse outro dia que ele se preocupa, que ele se preocupa muito com o autossuicídio dos oficiais da polícia militar. É alguma coisa assim, né? Não, alguma coisa assim, não foi exatamente assim. Precisaria mostrar a cena gravada para mim ter certeza, porque não é bem assim. Agora, realmente, eu falei autossuicídio, porque naquele momento eu estava pensando no autoflagelo. Então, de autoflagelo para autossuicídio não tem muita diferença. Mas você disse que tem ela que é a letrada, né? Omar, perto das besteiras que você falou, qualquer um aqui tá mais letrado. E nós temos uma brincadeira que nós vamos fazer também. Nós queremos saber, porque o Omar, com essa desculpa que ele deu, na verdade ele podia falar assim, eu errei, mas ele inventou um floreio eu gosto de o pavão um pouquinho, né? E aí eu gostaria de dizer o seguinte, aquele macaquinho bonito que chegou a estar em extinção, que o segundo nome dele é Leão Dourado. Qual que é o primeiro nome dele? É um minuto só, que a pergunta não é para você, você chegou por último. Qual que é a pergunta? É Leão Dourado. Antes vem o quê? Você sabe? Sim. Pode falar, o nosso Roberto está em bastidores, ele pode falar. Mico, certo? Mico, né? Sim. É mico? Não, na realidade, eu falei micro. Mas aquele dia minha voz estava um pouquinho assim, embargada. Saiu mico, porque eu falei muito rápido. Você entendeu? Mas é micro Leão Dourado. É mico. O Omar é jornalista. O Omar, o Omar trabalha também numa organização, brincadeiras à parte, né? Que trata de projetos que colaboram para que a sociedade também possa ter um melhor desempenho no seu convívio, né? Projetos ambientais, projetos políticos também, organizações políticas. Fora da democracia global. Né? E está sempre batalhando pela democracia e vai estar engajado num projeto que o Éder vai falar para nós agora. O Éder é da cidade de Magé. Isso. Você conhece Magé? Não. Cidade bonita, na verdade. Bem bonita. Dizem que caiu um disco voador em Magé. Não tem essa história? Tem essa história. Você sabe que eu sou apaixonado por ufologia, né? Por mitos, né? Por mitos, eu gosto de ufologia. Eu quero fazer um episódio inteiro sobre Operação Prato. Vai ser bacana. Adoro essa matéria. E Magé, ela ocupa um papel histórico no Brasil, né? No Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente brincou um pouquinho aqui, porque, brincadeiras à parte, nós temos alguns episódios, a gente vem brincando com essa gafe do Omar, mas agora eu queria falar muito sério sobre o papel histórico de Magé, porque muitas pessoas não conhecem Magé. A cidade que... Ali chegou muitos escravos ali, né? Na cidade, uma cidade histórica, que meu irmão já fez alguns... na verdade é mais um sonho do meu irmão do que o meu.
eu entro para ajudá-lo, né? A minha parte que eu entendo. E ajudar ele, que a gente, como falei no início, a gente sempre tem um sonho de crescer junto. Como ele se formou em cineasta, ele escreveu uma história sobre Magé, sobre todo o Magé. A gente fizemos lá uma captação dos lugares, né? Fez uma lugares, pesquisa. a pesquisa dos lugares históricos. Meu irmão aí escreveu alguns episódios tentando falar de Magé, da política de Magé no início, quando chegou lá o navio negreiro, chegou lá, acho que o primeiro, se eu não me engano, um dos primeiros trilhos de trem, né, é de lá, de Magé. De Magé. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas tem essa história aí. Na verdade, meu irmão é o cara mais qualificado para falar disso, que ele leu bastante. Eu só fui com ele nas cidades, né? Meu irmão é um historiador, cara. É um cara também que poderia estar aqui contando a história dele. E estará em breve. Porque veio do nada também. O estudo dele veio do nada, né? Se apaixonou pelo estudo depois de velho também. Se formou. Pô, hoje vocês estão foda, né? A Sandra falando que não é negócio dentro do tempo. E o outro falando, não, estudou depois de velho. Muito obrigado. Vocês dois hoje estão deixando minha estima lá no céu. Muito grato. É verdade. Velho não, experiente. Experiente. Obrigado, a senhora corrigiu a tempo. Muito obrigado. Que bom. É isso. E a cidade de Magé, né, cara, é grandiosa, pô. Garrincha saiu de lá. Tem várias histórias, né? Esse Garrincha é bem novo na história de Magé, 400 e poucos anos. 465 anos, se eu não me engano. Mas, pô, tem uma história bonita lá de Magé, Com 465 anos, talvez seja uma das cidades mais antigas. E tem gente às vezes que não conhece. Eu falei, então tu não conhece a história do Brasil. Mas vê aí o tempo que tem. Foi aniversário agora, recentemente. 1696. Foi elevada a vila em 1789 e tornou-se cidade em 1857. Mas ela foi fundada como freguesia em 1696, que é uma característica que existe hoje ainda em Portugal. Você tem distrito, freguesia, que é uma coisa que a gente pode explicar depois, né? Então, por exemplo, você passa o endereço da minha empresa, você tem lá cidade, junta, freguesia. Então é uma cidade, né? Historicamente, a evolução histórica diz que em 1566 chegaram os colonos portugueses, né? E estabeleceram Magé-Pimirim, que é o atual Porto de Piedade. Que aí entra essa questão que você falou, né? É um município rico em história, marcado pela colonização portuguesa e, infelizmente, com uma referência muito forte na escravidão. Muito forte. É o que a gente tenta falar. A gente vai tentar falar sobre isso, né? Junto com a minha empresa, vamos tentar falar sobre isso, né? Criar essa história, já está criada, na verdade. Vamos tentar fazer esse conteúdo e falar um pouco de Magé. Falar dos benefícios que tem lá também, né? Turístico. Buscar também o apoio da prefeitura, que possa nos ajudar, né? Pra gente ter acesso a algumas áreas. Ontem nós jantamos e nós falamos um pouco sobre isso, né? Eu particularmente não participo de nenhum movimento que fale assim, movimento de defesa dos interesses dos negros, não sei o quê, porque hoje eu sei que tudo isso é muito corrompido, né? O negro sofre preconceito, é óbvio que sofre, né? É óbvio. Mas o que mais tem que ser reparado é a herança educacional. Não é cultural. O negro ele é rico culturalmente. A herança educacional. E que gera essa discrepância social. Porque hoje o maior preconceito, o negro obviamente sofre preconceito, mas o negro precisa deixar de querer segregar também, né? Porque nós fomos segregados e agora nós queremos incondicionalmente, involuntariamente segregar. Só que hoje a maior discriminação existe por classe social, né? Então, assim, essas instituições, elas vêm com aquelas frases que eu detesto. A favela venceu, né? Que favela venceu? Escuta,
Você jovem que fala favela venceu. O jovem trabalha às vezes como em funções braçais, que são respeitadas, claro, ganhando às vezes 50, 60, 70 reais por dia, e no final de semana ele paga o ingresso para ir num show, ostentar, ver um cara que saiu da favela e ostenta algo que ele nunca vai ter, em cima de uma mentira. Porque se você acha que seu artista, a gente sabe do gênero que eu tô falando, eu não vou aqui polemizar, mas se você acha que seu artista tá usando aquele monte de cordão de ouro, que é ridículo, aliás, vocês parecem um cachorro andando pela rua, mas se você acha que tudo aquilo foi comprado com o dinheiro dos ingressos do show, você tá equivocado. A gente sabe o que financia isso. Então você usa o seu dinheirinho suado para fortalecer alguém que saiu de onde você tá e não tá fortalecendo vocês. E quando tua mãe precisar ir para um médico, ela vai pegar uma fila no hospital público, você vai ter que perder dia de trabalho, e se a tua mãe falecer, você vai ter que se sujeitar a fazer uma vaquinha coletiva na comunidade para poder pagar o funeral da tua mãe. Onde a favela venceu? Que vitória é essa que a favela teve? A favela vai vencer quando empreendedores como o Éder levarem, como eu tento ser, democratizar o seu trabalho. Se você pegar onde eu moro, a maioria das colaboradoras e dos colaboradores saem de lugares da periferia para trabalhar lá. Por quê? Porque o desenvolvimento não chega lá. E se o desenvolvimento não chega lá, a tua favela não cresceu, não venceu. É muito bonito fazer esse discurso. É difícil chegar lá, o desenvolvimento. É difícil. É difícil porque ninguém começou. Se não começar como a gente está começando, não vai chegar. Sim. Tem que começar, é difícil. Ninguém falou que não é difícil, mas tem que começar. Para tudo tem um começo. Quando você vem aqui como um empresário bem-sucedido, a sua favela venceu. A favela, para quem saiu da favela de verdade, que hoje é comunidade, que talvez não seja o seu caso, mas é o meu, a minha favela venceu, que é a minha vida, né? Então, e eu tentei vencer através da educação. A primeira coisa que eu fiz quando eu tive condição foi estudar. Eu fui me capacitar para sentar aqui. Eu falei, eu preciso fazer tudo legalmente. Eu quero ter um registro de jornalista. Eu amo filosofia, eu quero entender. Eu vou escrever meus livros, eu preciso saber escrever. Então, assim, é muito importante resgatar a história. Por que eu cheguei nesse ponto? Porque se combate as injustiças do preconceito da maneira que você está fazendo, com a história, com conhecimento e com educação, não só no grito. Eu não vou polemizar, entrar em história de cota, de dia, eu não vou fazer isso, não é para nós isso daqui. Mas nós estamos falando de contexto histórico, isso é muito importante, né? E esse documentário ele vai ser fracionado em episódios. A gente pretende fazer de 6 a 12 episódios, né? Posso contar bastante a história ali, né? De também tentar empregar nosso povo lá de Magé, que é a nossa satisfação. Numa produção dessa envolve muita gente, então essa muita gente tem que ser gente nossa também, lá de Magé. Da oportunidade que tivemos também, eu e meu irmão tivemos, né? Você acabou de falar que vai fazer o que eu acabei de sugerir. Você está levando o desenvolvimento para lá. Sim. É o que a gente, o que a gente pretende. É muito importante isso. A nossa ideia é essa, né? Desde o início é essa. Dar uma oportunidade, porque tivemos também a oportunidade. E tivemos a oportunidade através do que eu te falei, relatei aqui, através do meu pai, né? Foi um cara que já trabalhava lá, que levou a gente. E da gente conseguimos levar muitos amigos também de Magé. Relatei aqui, né? Só de Magé, graças a Deus, eu emprego 35 pessoas. É muita gente. O número parece pouco, mas é muita gente. Só de Magé. Fora os demais são do Rio mesmo. Então a gente quer agora crescer isso, fazer crescer dentro de Magé a cultura de Magé, na verdade. Ter o apoio da cultura de Magé e fazer crescer lá.
capacitar eles também a poder trabalhar com a gente ou em outras empresas, mas mostrar que é possível, é capaz, que é possível, que é possível. Isso. Através da boa vontade. Pô, eu tenho uma boa vontade de ensinar meu irmão, uma boa vontade de ensinar, de mostrar eles que, pô, vem com a gente, que é possível também, não fica só aí. Perfeito. Mostrar a outra face, né? Porque só tem aquela ali de ser escravizado, como você está falando aí. Não é dizer que o trabalho do cara que trabalha de servente, de pedreiro, que eu já fui também, é escravatório, não. Mas é a questão que ganha um pouquinho para sobreviver. Não é questão também que televisão também ganha bastante, não. Podendo que o amigo, esse pedreiro, pode chegar lá também. Isso é oportunidade, né? Oportunidade. Pode chegar lá onde chegamos também. Viver uma vida mais tranquila, né? Ter oportunidade. Sim. Você foi comissária de bordo porque você queria? Tipo, era uma coisa que você queria ou foi uma oportunidade? Foi, na verdade, uma prima minha que queria. E aí ela que ficou na época... vamos fazer o curso. Eu fui na empolgação e no fim eu entrei e ela não. Olha aí. Porque eu fui tão... vamos lá ver qual é. E aí eu fui, quando foi a seleção da Pantanal, eu fui assim, mas eu acordei aquele dia... Nossa, eu fui pra seleção, já eu cheguei já certa que eu tinha passado, que uma vaga era minha. Foi uma coisa muito... Sério. Cara, olha, isso era que... Você falou que foi 12 anos, né? Foram 12 anos. E que ano era isso? Foi antes do ano 2000. Confiança, né? Foi, mas eu cheguei já, assim, muito certa que eu tinha passado. Era uma coisa... Dessa época, tantas empresas deixaram de existir, né? Quando eu comecei a voar, eu me lembro de Passaredo, Rio Sul, Pantanal e tantas outras que já nem existem mais, né? Eu era da época do Fokker 100, do comandante Rolim. O Fokker 100, acho que o alto índice de acidente deles tirou... A Pantanal tinha um acordo operacional com a TAM, na época que eu voei. Fazia os trechos menores, né? Fazia. É isso. Ô, Letícia, vamos fazer aquela propaganda gostosa da Focus para nós caminharmos para a reta final, que daqui a pouquinho Sandra tem a manutenção dessa forma física invejável para fazer, e eu tenho que correr atrás do prejuízo, porque segundo ela eu sou um idoso caindo aos pedaços, e o Éder disse que eu tô quase um Matusalém. Exagerado, né? Você tá tirando palavras da nossa cabeça, né, Éder? Dramático. Mas, gente, olha, nossa família Focus 23 está crescendo. Eu gostaria muito de deixar claro que a ideia sempre é levar produtos de fácil acesso, mas também com qualidade. Então, por isso que eu procuro investir sempre em uma embalagem agradável, com todas as informações. E nós temos aí o nosso pré-treino, que vem ganhando espaço, que, aliás, eu preciso daqui a pouco deixar... Pô, Roberto, tá tranquilo, pega aqui para mim, eu preciso entregar o pré-treino do Éder e deixar um recado pro pessoal do Rio de Janeiro e de Magé. Pessoal do Rio de Janeiro e de Magé, o Éder, ele vai ser responsável pela Focus 23 do Rio de Janeiro. Muito obrigado, muito obrigado. A Sandra já está lhe perdoando pelas mancadas que você deu com ela, por essa gentileza. Esse daqui é para você. Opa, e este obrigado. daqui é para o nosso atleta, também conhecido como vosso filho, Tá aí. o Helder. E assim, pessoal, eu trato com muito carinho o nosso pré-treino, porque foi um tempo de pesquisa. Eu experimentei todos os pré-treinos do mercado, passei mal com vários. E o pré-treino, embora é óbvio que eu quero vender muito pré-treino, mas eu gostaria que vocês tivessem o cuidado e a consciência de entender que dentro dos suplementos o pré-treino realmente é um que inspira cuidados. Hoje o Brasil ele tem doenças silenciosas que estão atingindo uma proporção muito grande, que é o caso da diabetes e é o caso também da hipertensão arterial. Então a maioria das pessoas vão para as academias sem ter um conhecimento da sua condição cardiológica, da sua hipertensão,
Então, procure tomar com cautela, mas dentro desse conceito, nós fizemos o nosso pré-treino com todo o cuidado, sem nada exagerado. Tá aqui. Eu sempre tenho cuidado de não presentear a Sandra com o nosso pré-treino, porque ela é apoiada por uma outra marca, que é uma marca muito bacana também do mercado, né? Uma marca que está sempre apoiando bastante atletas. Mas está aqui a composição do nosso pré-treino, feita sempre com muita cautela. E a creatina dispensa comentários, é o primeiro de todos os suplementos, inclusive não apenas para quem treina, mas para o público em geral, a creatina é muito importante. Então, logo logo vocês terão outros produtos da Fox, chegando o nosso Whey e o nosso multivitamínico mais 50, para este idoso aqui, segundo eles, que vos fala. E nós temos ainda para um recadinho para deixar sobre o nosso Petrobank. Vê só, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com contas, né? Hoje você é taxinha daqui, taxinha dali. E o Petrobank é uma plataforma que chega ao mercado para democratizar a abertura de contas, possíveis investimentos, para tratar o empresário como deve. Porque qual a maior dificuldade que um pequeno, médio empresário tem, às vezes até o grande empresário? Ele precisa falar com o seu gerente, ou ele tem um banco virtual, ele vai para o chat e às vezes ele é atendido por um robô e demora muito aquela questão de comunicação. Isso não acontece no Petrobank. Você tem aí um atendimento também feito em muitos casos por IA, mas direcionando também para um atendimento humanizado. Então, uma plataforma para você que não tem, basta entrar aí petrobank.com.br, petrobankgroup.com.br, faça a solicitação, abra sua conta. Jaime, eu não tenho dinheiro para investir, não tenho nada, não tem problema, gente. Vai lá, abre sua conta, você pode movimentar seu dinheiro, ter seu cartãozinho e devagar as coisas vão melhorar. E se você, por algum motivo, infelizmente na vida, né, todos passam por uma situação difícil, e aí está fazendo parte daquele famoso clube de primeira divisão, o Serasa, ou de segunda divisão, conhecido também como SPC, não se preocupe que o Petrobank te dará a oportunidade de ter uma continha lá sem você precisar ser constrangido. E por fim, vamos deixar aqui esse logo para gravar na cabeça das pessoas. O logo do PQD vai ficar um pouquinho conosco ali, ó. Opa. PQD Filmes. E em breve, nós não vamos obviamente falar das coisas, mas em breve a PQD vai estar expandindo, vai vir para São Paulo também com algumas coisas, com uma produtora, fazer trabalho. Então, fique de olho, siga a PQD, inspire-se nisso e vamos tocar adiante. E eu quero dizer para vocês que vocês vão ver a Sandra muitas vezes conosco aqui. Vão ver a Sandra muito para os próximos dias. Já era para a Sandra estar gravando uma matéria muito especial, que eu não vou falar o que é, conosco, mas a Sandra vai frequentar muito essa casa aqui como co-host e quem sabe a Sandra não vai participar do nosso circuito de palestras, porque tem muito obrigada, né? Fico muito honrada. para ensinar. E uma coisa muito legal da Sandra é a maneira como ela lida, porque a gente treina no mesmo ambiente, a maneira como ela lida com as pessoas que buscam inspiração, né? A sua determinação não deixou subir. Como o Éder também não se deixou tropeçar no ego. Isso é muito importante. Fico muito feliz que vocês venham alcançando sucesso. Ficaria horas com vocês, mas nós temos outros compromissos. Nós tínhamos que massacrar a Robertinha ali, que nos traiu no nosso, né? E hoje eu vou levá-los para conhecer lá o cantinho onde a gente treina. Ai, serão bem-vindos. No caso, meu filho, né? Vai treinar. Eu não. Minha mão mas não você não. vai, Para né? quê? Olha, enxuto aí o cara. E nós temos o Omar, que agora nós vamos encerrar aqui hoje a nossa campanha do Micro-Leão Dourado e do Auto-Suicídio. Mas eu vou sortear para vocês um pré-treino para quem, ó, no mês todo de julho, a nossa brincadeira do mês, porque o Omar estava sumido daqui, cuidando da mamãe, muita coisa, né? Mas a nossa brincadeira do mês vai ser uma campanha que nós vamos colocar aqui, né? Vocês têm que mandar para mim, pode mandar no meu direct, que eu vou colocando ali no meu history, a frase: por que o Omar tem que parar de fumar? Vocês acreditam que eu falei que eu ia envergonhar ele em rede mundial? Então, faça lá, Omar, nós já fizemos várias brincadeiras, a do Micro-Leão teve aí acho que 1.200 direct. Então agora a nossa brincadeira é: por que o Omar deve parar de fumar? Ok? A frase mais criativa vai levar um pré-treino da Focus 23.
Éder, suas considerações finais. Muito obrigado, meu querido, por ter vindo para esse nosso encontro, Obrigado, nossa agenda de negócios. Você é muito amado. Um beijo para a mamãe do Éder, que no momento mais difícil que eu estava lá, precisando de uma palavrinha amiga, ela tirava o tempinho dela para orar comigo. E para tua irmã, que eu tô com saudade dela, que ela veio aqui também. Poxa, ela que agora virou carioca novamente. Isqueiro, carne, né? Tá quietinha lá, graças a Deus. Suas considerações finais, seja bem-vindo quando quiser aqui. Cara, eu que agradeço estar aqui, né, cara? Ter essa oportunidade, privilégio de conhecer o estúdio teu, né? Um pouco da tua vida, da tua rotina de treino, de negócios. E aprender um pouco contigo de negócio, né? Pouquinha coisa. Aprender um com o outro. Você me ensinou muito nesses dias também. De ter a satisfação, o prazer de te conhecer. Isso. É uma honra conhecer alguém tão incrível, com uma trajetória tão bonita quanto a sua. Obrigado por conhecer o senhor. O mestre, Muito bem. O mestre dos contratos. Muito bem, gostei. Esse é o mestre. Senhor mesmo. Esse é o senhor. Sandrinha, querida. Obrigada, Olha, sério. muito obrigado. É a primeira de muitas, agora como co-host. Mas aqui do assim, lado. eu tô honrada, né? Muito obrigada. Eu sério. gosto da Sandra, que eu vou capturando ela só fala, vambora. Bora. Boa vontade é tudo, né? E eu queria também deixar hoje aqui, vamos fazer o seguinte também, pessoal. Envia para Sandra aí uns videozinhos perguntando, né, para ela entender. Pergunta para Sandra algumas coisas da rotina dela, porque no próximo episódio que a Sandra tiver aqui de co-host, a gente vai soltar algumas dúvidas aqui e tal. Ela ajuda muito com esses histories, porque às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar para outros influenciadores, e a maneira que ela faz de compartilhar conhecimento é muito boa, né? E inclusive me ajudou muito esses dias, porque as pessoas vivem perguntando. Ela falou uma coisa incrível, né? A pessoa perguntou para ela assim, né? Mas você vai em festa mesmo sem comer, ou comendo, levando a sua comida? E ela falou, eu vou para socializar com as pessoas, não com a comida. Isso é muito forte e vai muito além. E o Omar, meu querido amigo de longa data, amigo que já viajamos para tantos cantos. Quantos anos, né? Muito obrigado, a gente estava com saudade de você Mas a aqui. gente era jovem, hoje você já tá um vovô aí, Ó. então... Então não é só eu, né? Vocês tipo combinaram, vocês três, né? Sacanagem vocês, né? Roberto, obrigado por sempre nos dar o suporte. Nossa querida Letícia hoje pilotou ali junto com a... Ô Letícia, como é que é o nome dessa musa que tá do seu lado aí? Que eu sei. A musa. Ô Camila, eu vou promover a Camila, algum personagem logo. Vulgo sua prima. A prima da poderosa Isa e a poderosa Izinha. Gente, lembre-se daquele, né, todo final de episódio a gente traz aqui, nós trazemos algumas reflexões, né? E eu sempre tenho falado para vocês sobre a importância de não deixar o sol se pôr sobre a ira. E eu recebo algumas mensagens das pessoas associando muito isso à explosão, aquela coisa toda. Mas eu entendo que todos os dias, quando nós nos recolhemos e encerramos nossas atividades, nós deixamos algum assunto incompleto. É claro, existem aqueles dias que são tão incríveis, né, que nós nos deitamos com o coração aquecido, com algum sonho batendo no coração, alguma coisa que faz o coração bater mais forte, mas infelizmente, e faz parte do ser humano, às vezes a gente vai se deitar preocupado, né, com o dia seguinte. E eu queria repetir uma coisa, porque eu acho que é muito importante. Ontem eu acabei usando isso quase 1h da manhã, terminando a última reunião. E eu quero dizer uma coisa que eu já falei outras vezes, mas é muito importante. Guarde sempre com vocês a imagem de um combate, que eu acho que é aquilo que todo mundo deve pensar. Como foi a batalha, o combate de Davi contra Golias. Esquece sua religião. Mesmo você que não crê, trate como um personagem de ficção, então. Mas imagina, como foi o combate de Davi contra Golias. Ele pequeno, pastor, Golias um gigante, e aquela multidão se dividindo. Então a maioria ali provavelmente dizia o seguinte: olha o tamanho desse gigante, ele não pode vencer esse gigante. E dentro de Davi, com aquela autoconfiança, ele dizia: olha o tamanho desse cara, eu nunca vou errar essa pedrada. Então, gente, quando as pessoas disserem que você não tem capacidade de derrotar um gigante em sua vida, lembre-se
que a sua mira depende apenas do seu esforço. Busque acertar os seus esforços, busque levantar a cabeça, empenho e dedicação, e o resultado virá. Não existe pobreza que resista ao trabalho. Trabalhe, trabalhe. Se alguém falar para você, nunca vi ninguém prosperar na vida trabalhando, se afaste dessa pessoa, porque não existe pobreza que resista ao trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado por vocês estarem conosco no nosso Focus 23 Coragem. Espero num novo encontro com novos convidados aqui. Agradeço e até a próxima, gente. Focus 23 Coragem, o nosso podcast da superação.